Vamos continuar na nossa maratona, no nosso crescimento. Continuamos na leitura do livro da carta de Paulo a Tito. Disse anteriormente aos irmãos que alguns chamam a carta de cartas pastorais. Cartas às igrejas, Romanos, Coríntios, Efésios, Gálatas, 1º e 2º Tessalonicenses e Filipenses, Colossenses, mas tem as chamadas cartas pastorais, Tito, Filemon, 1º e 2º Timóteo, Tito e Filemon. Alguns questionam porque provavelmente Tito e nem Timóteo eram pastores, eram líderes da igreja, e muito menos Filemon, porque Filemon não dirigia nenhuma igreja, não cuidava nem de nenhum rebanho. Apenas lembro da carta de Paulo a Filemon, quando ele recomenda a Paulo para que pudesse receber de volta o seu escravo Onésimo, que havia fugido da casa de Filemon. Então, alguns questionam que é chamada cartas pastorais, mas pelo menos podem ser chamadas de cartas pessoais. Carta dirigida a homens, alguns deles dirigindo comunidades, Timóteo cuidando da igreja em Éfeso e Tito cuidando da comunidade na ilha de Creta. E nós já estudamos o capítulo 1. Nos últimos versículos do capítulo 1, nós abordamos a vida e as práticas do chamado falsos mestres, daqueles que viviam uma vida de exploração, uma vida de usurpação, uma vida de cobrança, viviam em função do legalismo, em função das práticas presas ainda à lei, ou ainda viviam em função da chamada prática dos judaizantes, que encontravam muitas vezes falhas, não no comportamento, na intenção, o que se fazia a coisa, mas media e julgava as pessoas pelas suas ações. E aí Paulo termina aquela exortação a Tito para que ele tivesse muito cuidado com esses homens, no sentido generalizado, daqueles que agiam assim, para que ele pudesse ser sábio na correção, na exortação, no confronto. E aí a gente começa a entrar no capítulo 2 e uma virada de página o apóstolo Paulo apresenta, mostrando que o evangelho não é só deixar de fazer a coisa errada. Porque muitos pensam que quando a gente aceita Jesus, eu sempre digo isso, pensam que você recebe uma relação daquilo que você não pode. A partir de hoje você não pode mais fumar, não pode mais beber, não pode mais se prostituir, não pode mais mentir, não pode mais assistir televisão, não pode mais... E o apóstolo Paulo diz, eu posso tudo, mas nem tudo me convém. Eu posso tudo, mas não vou me deixar dominar por essas coisas. Então, o evangelho é uma vida marcada pela omissão, pela negação da ação, das atitudes, do comportamento. É fazer aquilo que engrandece a Deus. Tiago já dizia que o pecado não é só fazer a coisa errada, mas procurar fazer aquilo que é certo. Porque se eu não peco por ação, posso pecar por omissão, por não fazer aquilo que é certo, fazer aquilo que é correto para com Deus e para com o meu semelhante. E aí eu queria convidar os irmãos, eu vou ler capítulo 2, apenas os 2 primeiros versos. Os 2 primeiros versos são suficientes para que a gente possa perceber uma abordagem que o apóstolo Paulo dá dentro do público-alvo da igreja, ali na igreja. E os irmãos vão perceber, nos versos seguintes, que ele vai trabalhar com as mulheres, com os jovens, com os escravos, com os senhores dos escravos, mas hoje, quarta-feira, nós vamos trabalhar apenas com os versos 1 e 2, quando ele fala exatamente dessa atitude, dessa exortação aos homens mais velhos, aos chamados irmãos experientes, aqueles que vivem uma vida já de temor a Deus, de uma certa prática, de uma certa vivência. E a gente vai perceber como Paulo se dedica a orientar ao jovem Tito quanto à exortação, quanto a esse povo, a esses homens que já tinham uma certa vivência, que já tinham uma certa idade e que precisavam ser exortados naquilo que era a palavra de Deus estava orientando. Capítulo 2, versos 1 e 2, a minha versão diz assim: você, porém, fale o que está de acordo com a sã doutrina. Ensine os homens mais velhos a serem moderados, ou serem sóbrios, dignos de respeito, sensato, sadios na fé, no amor e na esperança. Ensine os homens mais velhos a serem sóbrios ou moderados, dignos de respeito, sensatos, sadios na fé, no amor e na esperança. E aí, como disse os irmãos, o apóstolo Paulo dá uma guinada, uma virada de página quanto àquilo que ele recriminava das práticas dos falsos líderes,
daqueles que estavam se colocando como líderes na igreja ali na ilha de Creta, e mostra que esses homens de líder não tinham nada, porque estavam exortando o rebanho a voltar para as práticas, os rudimentos da lei, em que você era julgado pela sua ação e não pela sua intenção. Jesus, lá no Sermão do Monte, já deixava claro que o amor de Deus ele não se estende apenas nas nossas ações, mas nas nossas intenções. Ouviste o que foi dito, não matarás. Eu, porém, vos digo, qualquer um que olhar para alguém com desejo de matar, com vontade de se vingar, já cometeu o seu pecado. Então, Deus não julga a nossa ação, Deus julga as nossas intenções. E aí, Paulo começa a mostrar que o evangelho é uma vida marcada por não fazer, por não realizar, por não pecar. Mas o que eu faço no lugar do não fazê-lo? Como é que eu vou viver uma vida de omissão? E aí, o primeiro verso é uma exortação a nós. E ele, quando ele fala, você, porém, fale o que está de acordo com a sã doutrina, eu não queria me prender apenas ao jovem Tito, líder da comunidade ali na ilha de Creta. Mas eu queria desafiar você e a mim, nós, líderes em nossas igrejas, em nossas famílias, no nosso trabalho, na nossa vizinhança. Quero desafiar você e a mim mesmo, como fui desafiado por Deus, a me colocar na situação do líder. E o apóstolo Paulo está dizendo a você, você, porém, fale, não apenas o líder da igreja, mas o líder na família, no referencial, para que no trabalho, a distinção entre aqueles que temem a Deus e aqueles que não temem a Deus, junto aos seus vizinhos, junto à sua família, junto às nossas famílias. Sabe, irmãos, eu começo a perceber que, em contraste com aquilo que Paulo exortava os falsos mestres, Tito e nós, deveríamos viver e fazer a coisa certa. Não nos prender a que os outros, olha, eu não faço isso. Lembra daquela experiência no capítulo 11 de Lucas, quando Jesus fala da parábola do pecador e do publicano, do fariseu e do publicano, que os dois subiram ao templo para orar, e um batia no peito e dizia, olha, obrigado, Senhor, porque eu não sou como esse homem, eu dou dízimo, eu jejuo, eu faço bem, eu faço isso. Você usava o outro como referencial para não fazê-lo. Já o coitado do publicano dizia, olha, obrigado, Senhor, pela tua misericórdia, esse homem não ousava nem olhar para o céu. Então, o evangelho não é olhar para o outro como referencial. Olha, eu sou melhor que fulano, então já estou num padrão melhor. Olha, já sou melhor, e a gente começa a usar o outro como sendo referencial. Se eu estou melhor do que alguém, eu já me sinto bem. Ainda que eu não esteja no padrão de Jesus, mas me sinto até confortável nessa condição que eu estou. Irmãos, um dos maiores erros na vida dos falsos mestres é aquilo que lemos lá no apóstolo João, era a incoerência. Eles ensinavam, eram muito familiarizados com a lei, mas não viviam. E mais do que nunca, como líderes em nossas igrejas, em nossas famílias, nos nossos trabalhos, nós precisamos ser reconhecidos por aquilo que temos feito, pelo nosso exemplo, pelo nosso testemunho. E mais do que nunca, nós somos desafiados a caminhar ou a nadar contra a corrente ou contra a correnteza. Paulo mostra a Tito e a nós, não quero me isentar de olhar para mim mesmo e perceber o apóstolo Paulo falando a mim, tu, porém, você, porém, e colocando, quem sabe, meu nome ali na exortação do apóstolo Paulo. Paulo estava mostrando que a maneira de contradizer os falsos mestres não era com argumentos pessoais, contra-argumentando, olha, as minhas razões, eu não faço, eu não sou, mas identificando nas escrituras sagradas o nosso padrão, o nosso referencial, a nossa conduta. Porque nós somos falhos, irmãos, nós somos limitados, nós somos pequenos. E é tão bom como enquanto o apóstolo Pedro no capítulo 4, verso 11, quando ele fala exatamente dessa necessidade de sermos coerentes quanto às nossas práticas, quanto às nossas falas, quanto aos nossos comportamentos. 1 Pedro capítulo 4, verso 11, o apóstolo Pedro diz assim, se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado mediante Cristo Jesus, a quem seja glória e poder para todo sempre. Amém. Se tudo que eu venha fazer, falar, agir, até pensar, Deus seja glorificado nas minhas ações, nas minhas atitudes, no meu comportamento. Sabe, irmãos, a vida cristã é uma vida marcada pela ética, é uma vida marcada pela transparência. Alguma vez eu ouvi o pregador, e ele trazia um questionamento. Ele diz assim, quem é você quando ninguém está vendo? Quem é você quando você tira a sua máscara?
E que a máscara que você se apresenta, ou se relaciona com as pessoas, é uma máscara, mas você está sozinho, você tem outra máscara, onde a máscara é tirada e você é o que é. Precisamos ter muito cuidado, para que as nossas vidas, nos nossos relacionamentos, nas nossas igrejas, nas nossas vidas internas, não possam ser diferentes ou distintas daquilo que temos sido em nossas casas, em nossas famílias, nos nossos relacionamentos familiares. Interessante, o Paulo identifica um referencial para ser seguido: a sã doutrina. A totalidade dos ensinamentos dados por Deus à igreja, por meio da sua palavra revelada. Olha, não se baseie em crendices, em tradições. Use a palavra de Deus como referencial. Não fuja dela, não se desvie, como diz a palavra, nem para a direita, nem para a esquerda. Afinal de contas, a sã doutrina é uma doutrina saudável, como o próprio nome diz, sã, uma doutrina saudável, sem acréscimos, sem paixões, diferente do que era ensinado pelos falsos mestres. O exagero, a maneira tão prepotente e arrogante com que eles ensinavam, com as punições para aqueles que erravam, com o julgamento precipitado pela aparência. Precisamos ter muito cuidado, irmãos, que as nossas vidas possam corroborar, possam confirmar aquilo que temos pregado. Ou aquilo que temos pregado precisa caminhar lado a lado com aquilo que temos declarado como sendo vida, compromisso, testemunho. A começar dos nossos lares, a começar no meio das nossas famílias. Que eu não seja um da porta para dentro e seja outro da porta para fora, mas o meu comportamento seja marcado por essa coerência no cristão, dentro e fora da minha casa, dentro e fora do meu lar, dentro e fora das minhas portas. A segunda coisa que o apóstolo Paulo exorta o jovem Tito é quanto ao comportamento dos cristãos maduros. Por diversas vezes, irmãos, Paulo fala à igreja coríntia, diz assim: eu já devia estar falando a vocês como cristãos maduros. Como cristãos já podiam ser referenciais no rebanho, mas eu não tenho que voltar, retroceder e falar a vocês como quem dá um leite materno, um leite infantil, como crianças recém-nascidas. Pelo tempo que vocês já trilham a caminhada cristã, vocês já podiam estar sendo alimentados com a feijoada, com um sarapatel, com algo mais consistente, mas vocês precisam do leite materno. Por quê? Porque não há um crescimento. Vivenciou uma inanição, vivenciou uma estagnação no crescimento espiritual. E o apóstolo Paulo nos convida a olhar para frente e perceber que durante todo esse tempo precisa haver maturidade. E precisa haver amadurecimento nas nossas práticas, no nosso comportamento. Porque ele diz assim no versículo 2: ensine os homens mais velhos a serem sábios ou serem moderados, dignos de respeito, sensatos e sadios na fé, no amor e na perseverança. Ou seja, esses homens mais velhos estavam de alguma maneira sendo levados, induzidos às práticas dos falsos mestres. Olha, muito cuidado com esses homens que são mais velhos, mais experientes, mais maduros. Oriente eles. Muito cuidado com a prática. A missão de anunciar a sã doutrina não se prende apenas ao jovem Tito, não. Mas que ele pudesse multiplicar essa necessidade de vivência, de prática, de coerência com aqueles que faziam parte do corpo, membro do corpo. Porque, afinal de contas, irmãos, igreja não é só o pastor. Igreja não é só a igreja, não é só a família do pastor. Não, está aí o exemplo aí. Domingo passado eu estava na nossa congregação em Maragogi e os irmãos celebraram o nome do Senhor. Deus mandou um outro obreiro que pregou, gente cantou, gente participou do culto, gente orou, leu a palavra, ou seja, nós somos dispensáveis. Então, Paulo está dizendo, olha, delegue isso a esses homens, divida tarefas. Coloque sobre eles atribuições, comportamento, precisam ser distinguidos não só do líder, não só do pastor, mas daqueles que fazem parte do membro do corpo de Cristo, os membros do corpo. Mais do que nunca, como líder, e eu preciso dizer isso a mim mesmo, o verdadeiro líder é aquele que sabe delegar. Porque a gente muitas vezes delega, entrega, mas nem sempre as pessoas fazem do jeito que eu esperava e daqui a pouco eu tomo para mim, quero fazer, e a gente começa a se sobrecarregar e as pessoas não amadurecem, as pessoas não crescem. As pessoas não têm esse privilégio de poder servir, de poder exercer, ainda que aprendendo, ainda que com limitações, mas que vão aprender. Já disse os irmãos, desde o primeiro momento que nós começamos a estudar a carta de Tito, que a carta de Tito e de Timóteo são muito parecidas, com muitos ensinamentos muito parecidos. Por quê? Porque a mesma realidade que Timóteo enfrentou na igreja em Éfeso, o jovem Tito estava enfrentando ali na igreja de Creta. E aí exatamente isso que Paulo diz a Timóteo, no capítulo 2.
da segunda carta, versículo 2. 2 Timóteo 2:2 diz assim: e as coisas que de mim ouviu, dizem na presença de muitas testemunhas, confie a homens fiéis, que sejam também capazes de ensinar a outros. Moisés, quando começou a caminhada no deserto, a Bíblia diz que ele ficava durante o dia todo julgando a causa das pessoas. Se colocar debaixo de uma árvore, e ali, uma após outra, ele ia recebendo aquelas pessoas e ia julgando as causas dele. Até que ele recebeu a presença do seu sogro Jetro, que foi levar a sua esposa até ele, e encontrou Moisés nessa condição. Ele disse: não, Moisés, não é assim não. Delegue isso a homens. Você fica só responsável só com aquilo que essas pessoas, com seus líderes, não conseguirem julgar. Coloque pessoas responsáveis por 100, por 50, e aí você vai ficar só com aquilo que esses homens não conseguirem julgar. E aí Moisés teve condições de apacentar o rebanho, de cuidar daquele povo na caminhada. Muitas vezes ele começa a ficar sobrecarregado em função das tarefas, porque a gente não aprendeu a dividir as tarefas. Precisamos ter muito cuidado, irmãos. Eu digo para mim mesmo, eu preciso aprender a dividir. Você é responsável pela igreja de Cristo. E quando eu falo igreja, eu não estou me referindo apenas à igreja Batista Boas Novas, não. Mas à igreja de Cristo espalhada em toda a face da terra. Porque eu não estou no seu trabalho, não estou periodicamente na sua casa, nem você está na minha. E ali quem é o sacerdote sou eu, é você. Ali no seu trabalho, junto aos seus vizinhos, junto à sua família, é você. Eu que preciso ser o sal, que preciso ser a luz, a ser distinguido com as práticas iguais, comuns, repetidas do mundo. Encontro um pensador, o Glenn Gould. Ele é um pianista canadense, um cristão, teólogo, e ele escreveu, dentro desse comentário do livro de Tito, o Evangelho de Cristo tem de mudar a maneira das pessoas pensarem e darem frutos em suas vidas transformadas. Ou seja, o Evangelho precisa ser transformador. A partir da transformação da minha vida, precisa transformar a vida das pessoas. Paulo estava exortando aqueles homens a serem referenciais no meio do rebanho, não se deixarem levar pelos ensinamentos dos falsos mestres, pela maneira distorcida com que aqueles homens estavam ensinando as verdades do Evangelho. Sabe, irmãos, eu louvo a Deus por aqueles que nos antecederam, pelos missionários. Comece a imaginar, há mais de 100 anos, cerca de 150 anos atrás, quando os missionários chegaram no Brasil, os missionários batistas chegaram no Brasil, homens que foram mortos, ou foram mortos pela malária, pela perseguição. Ou seja, e esses homens perseveraram, por isso que chegou até nós. Já pensou se esses homens tivessem tido uma vida de faz de conta, sem compromisso, deixaram suas famílias lá na América do Norte e vieram ao Brasil pegar o Evangelho? Muitos deles morreram, muitos deles foram assassinados, e nós recebemos essa mensagem fruto dessa perseverança desses irmãos. Que coisa boa entender que nós temos esse compromisso de entregar à geração futura esse Evangelho. É como uma corrida de bastão. Você, eu, estamos com bastões nas nossas mãos e precisamos entregar às gerações futuras. Aqueles que estão vindo depois de nós, a Oliver Carter, a Eni, a Vinícius, a Sofia, a Lara, esse Evangelho. Exatamente esse compromisso, a Ana Clara, ao Bento. Essas crianças, hoje crianças, serão o futuro da igreja amanhã. E nós somos referenciais para elas. Nós somos padrões de vidas para elas. E elas vão receber que evangelho? Transmitido pelas nossas vidas, pelo nosso comportamento, pelo nosso testemunho. Mas eu gosto de pensar nessas 4 virtudes que foram apresentadas por Paulo, que deveriam ser experimentadas, deveriam ser vivenciadas na vida desses homens maduros, desses homens já com uma certa vivência no Evangelho. Primeira coisa, Paulo diz que eles deviam ser sóbrios. Sobriedade. Sobriedade é das virtudes do Espírito Santo, do fruto do Espírito Santo, o chamado domínio próprio. Ele diz assim: ensine os homens mais velhos a serem sóbrios. Sobriedade é uma palavra no grego, nefalios, que é um homem que entra em contraste, ou seja, a sobriedade é alguém que está em contraste com uma pessoa descontrolada. E quando essa palavra é citada no Novo Testamento, ela se refere mais àquele que não tem limite, àquele que não tem domínio com relação à bebida alcoólica, mais especificamente com o vinho. Ela é aquela pessoa que não tem controle diante do vício. Ela é aquela pessoa que, diante da oportunidade, ele se lança.
E aí Paulo diz, olha, sejam sóbrios, sejam moderados no seu comportamento, tenham domínio próprio nas suas abordagens. A falta de disciplina, de limites, muitas vezes, irmãos, na vida de uma pessoa, e o uso descontrolado, causava muitos transtornos. Falei, calma. Ah, já falei. O William Barclay, o comentarista bíblico, ele falando exatamente dessa necessidade de sermos sóbrios, ele diz assim que os prazeres desenfreados custam mais do que valem. O preço que a gente vai pagar diante daquilo que eu falei, o descontrole de pessoa que não tem limite, que não tem um filtro na sua garganta, entre aquilo que está no coração e aquilo que está na sua voz, na sua língua. É uma pessoa que... Cuidado. Seja sóbrio. Seja uma pessoa moderada quanto ao seu comportamento. A segunda coisa que o apóstolo Paulo diz é: ensine os homens mais velhos a serem dignos de respeito. Ou seja, esses homens precisavam ter uma reputação aprovada. Em outras palavras, eles precisavam dar testemunho. Eles precisam ser vistos, notados como pessoas dignas de serem copiadas, dignas de serem seguidas. Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Isso é um ditado que não deve fazer parte da vida do cristão. Faça porque eu faço. Faça porque eu tenho feito. E essa palavra respeitado, semos, era um comportamento solene. Alguém que tinha uma vida marcada pela sobriedade. Alguém que tinha uma vida marcada pela mesmice. Uma vida equilibrada. Uma pessoa que não saía da sua seriedade, não fugia da maneira correta de ser. Era uma pessoa que era respeitável em toda e qualquer situação. Era alguém que já havia sido provado em função das situações que vivia, das situações externas que ele enfrentava. Alguém que tinha um reconhecimento da comunidade. Alguém que tinha um exemplo como seu cartão de visita. Olha, está vendo o irmão? Está vendo a irmã? É tão bom, irmãos. A gente pode ter em nossas comunidades pessoas que abraçam esse reino, que abraçam o evangelho e pagam um alto preço. Porque muitas vezes as pessoas não são compreendidas em função dessa necessidade de ver o rebanho assim. E muitas vezes são austeros, são muitas vezes rudes na sua... Não. Haja, faça. Deixe que você seja levado, que as pessoas sejam levadas a viver de acordo com o seu testemunho. Não se preocupe não, viva. Se não querem seguir, paciência, mas seja exemplo, seja referencial. Era alguém, irmãos, alguém que não podia ser acusado de escândalos. Um exemplo. Olha, está vendo o irmão? Está vendo a irmã? Ah, tanto que eu vi. Ah, tanto que eu percebi. Agora, uma coisa que precisa ter muito cuidado é que crente, ainda que seja uma pessoa austera, uma pessoa correta, não é uma pessoa sisuda, não. Aquela pessoa... Não, é a pessoa que se alegra, mas com moderação, com respeito, mostrando exatamente esse rebanho, essa necessidade de sermos alegres. Afinal de contas, o profeta... O jovem Esdras, o Neemias, ele diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Por que não ser alegre? Se a minha alegria vem do Senhor, por que não ser alegre? Não é aquela coisa sisuda, aquele crente que não brinca de maneira saudável. Por isso Paulo disse, olha, cuidado, você está sendo filmado, você está sendo observado dentro da sua comunidade de fé, dentro da sua família, no seu trabalho, junto à sua família. Eu estou sendo observado. Afinal de contas, não é na minha casa que eu uso paletó e gravata e que sou chamado de pastor, não. Sou chamado de pai, de marido, de esposo. E exatamente a nossa vida precisa ser padrão para os nossos filhos, para os nossos cônjuges. Mais uma vez, lanço mão do apóstolo Pedro, no capítulo 2, versos 11 e 12. 1 Pedro 2, 11 e 12. Ele fala exatamente dessa necessidade de sermos moderados, sermos sábios, corretos nas nossas práticas, no nosso comportamento. 1 Pedro 2, versos 11 e 12, diz assim, amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absteres das paixões carnais, que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios. Para quê? Naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Então, a exortação de sermos moderados, de sermos homens dignos de serem copiados, referenciais no meio do rebanho. E esse é o desafio que recai sobre cada um de nós, irmãos. A partir do momento que eu abracei o evangelho precisa moldar e lapidar o meu caráter de dentro para fora.
Mas encontro uma outra exortação do apóstolo Paulo quanto à virtude desses homens maduros. Ensine os homens mais velhos a serem sensatos. Deveriam ter equilíbrio nas suas atitudes, serem estáveis. Essa palavra é o sofron, alguém que vive sob controle, alguém que está sempre sendo controlado, não por forças externas, mas a presença do Espírito Santo. É aquela pessoa que está sempre sendo equilibrada nas suas ações, nas suas palavras, na sua atitude. É aquela palavra que tem sempre uma palavra ponderada. É aquela pessoa que está sempre sendo ouvida no meio da comunidade, no meio da família. Agora, deixa a gente ouvir o irmão fulano de tal. Vamos ouvir o fulano de tal, a irmã fulano de tal, porque é sempre uma palavra ponderada. Irmãos, olha, não é assim. Vamos pensar, vamos lembrar que nós somos irmãos, vamos lembrar que nós somos parte de um mesmo corpo. Que bênção é a vida de um homem e de uma mulher marcada pela sensatez. Uma pessoa equilibrada, uma pessoa estável, que tem a sua vida marcada não por extremismos. Ou está muito feliz, ou está muito triste. Ou está muito alegre, eufórica, ou está muito deprimida. Não, tem que ser equilibrada nas nossas ações, no nosso comportamento. Paulo escreveu à igreja em Colossos, capítulo 4, verso 6, diz assim: o seu falar seja sempre agradável e temperado no sal, para que saibam como responder a cada um. O seu falar, o meu falar, seja sempre agradável e temperado com sal, na medida certa. Nem soço, nem salgado, para que saibam como responder a cada um. Sabe, irmão, quando Paulo fala sobre sensatez, sobre atitude estável, é alguém que consegue controlar suas palavras, seus gestos, suas ações e reações. É alguém que não responde imediato. É alguém que tem muito cuidado, muita prudência na sua reação, no seu comportamento. Encontra uma pérola lá em Provérbios, capítulo 17, verso 14. Uma daquelas pérolas dentro de um oceano, dentro de uma grandeza da palavra de Deus. Encontra uma pérola preciosa dentro dessa abordagem que o apóstolo Paulo dá ou faz a Tito. Provérbios 17, verso 14, ele diz assim: começar uma discussão, preste atenção, pode até, quem sabe, grifar na sua Bíblia. Começar uma discussão é como abrir uma brecha num dique. Por isso, resolva a questão antes que surja a contenda. Vou ler de novo. Começar uma discussão é como abrir uma brecha num dique, numa represa. É como abrir uma brechazinha assim. Por isso, resolva a questão antes que surja a contenda. É como surgir uma brechazinha no dique. Ó. Logo, logo, aquele dique, aquela represa vai estourar, vai se romper, e aí vai ser água para todo lado. E, eita, o que foi? Por que eu falei isso? Por que eu não me incentivei? Por que eu não me detive? Por que eu não... Sabe, Salomão diz, por isso resolva a questão antes que surja a contenda, antes que desague, antes que a represa se rompa. Eu devia ter parado, eu não devia ter continuado essa discussão. Paulo estava exortando esses homens a serem exatamente sensatos quanto a isso. Perdão. E por último, ensine os homens mais velhos a serem sadios na fé, a ter uma maturidade espiritual, serem saudáveis, serem homens maduros, espiritualmente falando. Alguém que não se deixa levar pelas investidas, pelas tentações de Satanás. Alguém que não se torna vulnerável. Como Paulo diz lá em Efésios capítulo 4, que não sejamos mais como crianças, levado pelo vento de doutrina. Cadê o irmão? Está na igreja do fogo. Cadê a irmã? Foi para a igreja do que fala em língua, que fala em... Meu Deus! Uma vida marcada pelo equilíbrio, um equilíbrio de maturidade espiritual. Do mesmo jeito, aquele que vive uma inconstância, aquela montanha-russa, está em plena comunhão com Deus, daqui a pouco entra no ostracismo, num abandono. Cadê o irmão? Não sei não, se afastou, se perdeu, tal. Daqui a pouco aparece, daqui a pouco desaparece. Ou seja, uma instabilidade, uma verdadeira montanha-russa na sua vida espiritual. Sabe, irmãos, essa maturidade que o apóstolo Paulo nos convida é aquilo que nos livra de pecados. É a nossa armadura, como o apóstolo Paulo fala em Efésios capítulo 6. Da espada, do capacete, do escudo, do calçado, do cinto, que vai nos livrar das investidas de Satanás. É a nossa maturidade espiritual. A maturidade que faz muita diferença entre uma pessoa equilibrada e uma pessoa desequilibrada. Uma pessoa sóbria e uma pessoa inconstante. Como faz diferença essa maturidade cristã? Que o apóstolo Paulo nos convida, nos exorta a vivenciarmos dentro de uma comunidade cristã, dentro dos nossos lares, dentro das nossas filhas, dentro dos nossos trabalhos, dentro dos nossos relacionamentos. E aí o apóstolo Paulo termina
mostrando que essas práticas deveriam ser alicerçadas, primeiro, na fé, que é a certeza por que e para que estamos fazendo. Você sabe qual é o ideal de você permanecer íntegro, permanecer íntegra, permanecer sóbria. Sabe qual é a finalidade? De que Deus seja glorificado na sua vida. Paulo mostra que essas práticas precisavam também ser alicerçadas no amor. Um amor marcado por relacionamentos saudáveis. A liga, que vai dar união a cada uma das partes do corpo. E por último, na perseverança. Ou seja, algo que eu não vou desistir tão fácil. Algo que eu vou dar continuidade. Algo que eu não vou retroceder. Algo que eu não vou voltar atrás. E é interessante como o apóstolo Paulo gostava dessa chamada trilogia. A fé, a esperança e o amor. Lá no capítulo 13, no verso 13, o apóstolo Paulo depois fala chamado o hino de exaltação ao amor. E aí no versículo 13 o apóstolo Paulo diz, assim permanecem agora esses três. A fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Mas quero deixar comigo e com os irmãos uma palavra de Paulo lá na carta aos Gálatas, capítulo 6, verso 9. Uma exortação que precisa fazer parte da nossa caminhada, nossa vivência, dos nossos comportamentos, dos nossos relacionamentos. Gálatas capítulo 6, verso 9. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Que esses homens maduros seja eu, que esses homens maduros seja você, que esses homens maduros seja cada um de nós, sendo desafiado a viver esse evangelho. Um evangelho que só tem como finalidade glorificar o nome do nosso Deus. Nas próximas quartas-feiras, quando o Senhor me der a oportunidade de trazer o recado do Senhor, nós estaremos dando continuidade ao versículo 3, depois do versículo 4, e assim a gente vai poder caminhar lado a lado nessa exortação há 2000 anos atrás, mas que ainda serve para nós como padrão, como referencial, como ensinamento para as nossas vidas, dentro das nossas igrejas, dentro dos nossos lares, nos nossos trabalhos seculares e nos nossos relacionamentos.